Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal e maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra, para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para Isabel, que chegou agora, e para o Rodrigues. Boa Bom, noite, pessoal. bem, Isabel, Rodrigues. Boa noite. Isabel Rodrigues. Vamos lá, Solange, por favor, Ah, página 141. terceiro parágrafo, né? É isso? Vamos começar do comecinho, pode ser? Eu não posso verdadeiramente explicar por que estou aqui hoje se você não entendeu plenamente as minhas cartas. Enquanto não as entender, não poderá se tornar um indivíduo amoroso e criativo, que é necessário para trazer a era de paz tão ardosamente ansiada por algumas pessoas na Terra e tão apaixonadamente combatida por outras. Eu sei muito bem que esta frase será fervorosamente contestada por muitos que dirão: Deus está acessível para todos. E eles dizem a verdade. No entanto, eu repito o que disse na terra, e que é o que realmente quero dizer. E eu falo a verdade, apesar de que ela possa provocar revolta em seu coração. O caminho que você deve percorrer para alcançar a tão desejada era do amor e da paz é, de fato, estreito e absolutamente reto. Você pode se afastar do caminho, mas quando suas andanças mostrarem que, no final das contas, cometeu um grave e até amargo erro, descobrirá que a única forma
sensata de progredir é voltar ao caminho, uma vez que suas andanças podem ter levado você a criar muitos, muitos esboços de agonia e tristeza. Estes aguardarão se manifestarem de muitos modos, até que você se esforce para dominar de novo sua consciência, a fim de recuperar o caminho. Mas eles também farão com que você busque a realidade com maior fervor do que antes. Portanto, não há nada de errado em você se afastar do caminho. Não há um julgamento sobre as escolhas de suas ações. Há somente lições oportunas que levam você de volta ao caminho. Isto é seguido do mais abençoado alívio, pois você recebe novamente aquilo que parece ser bênçãos enviadas pelo céu e uma nova alegria de viver. Isso aí é o que eu tenho vivido, viu? É, Tenho passado esses. Não mais, né? Agora eu estou, vamos dizer assim, mais estabilizado. Mas antes desse período, eu estava nessa gangorra aqui. Dava uns pulinhos lá fora, vinha, voltava e tal. Até que um dia eu entendi que, pai, sabe uma coisa, assim, não adianta mais não. É melhor ficar no trem mesmo. E aí eu tomei uma atitude, né? E aí, foco nas cartas, e realmente, à medida que você vai entendendo isso, esse processo, né? Você vai se fortalecendo. É como se a gente estivesse numa situação de fraqueza, né? Você está fraco, se sentindo fraco. Aí você começa a sentir um fortalecimento. Quanto mais você foca, mais fortaleza você recebe. É bom demais, é muito bom. Obrigado, gratidão, Pai, minha vida, por ter cuidado de mim esse tempo, né? Vamos lá. creia-me, minha alma amada sobre a terra. Do modo como você é hoje, ainda não está pronto para criar uma era de paz. Fala-se muito sobre isso, anseia-se por isso. Acredita-se que a evolução espiritual elevou você a um estado de mente capaz de levá-lo a uma era de amor e paz. Mas uma grande parte destes pensamentos é autoilusão, autoengano. Você perdoa as tendências de sua mente, de seus pensamentos, palavras e ações, porque está no mundo, restringido e cegado pelo seu ego. Você luta bravamente para adotar uma maneira mais amorosa de pensar, sentir e reagir a cada experiência. Mas enquanto você continuar a ser a única força motora dentro de sua consciência, o ego finalmente vencerá. Fazer um comentário aí. É, Pode falar, Fernanda. eu estou fazendo isso para retificar para mim, tá? No geral. Lá em cima, no meio, né? Deixa eu ver. Mas uma grande parte desses pensamentos é autoilusão, autoilusão e autoengano. Você perdoa as tendências de sua mente, de seus pensamentos, palavras e ações, porque está no mundo restringido e cegado pelo seu ego. Não é essa parte que eu queria falar, não. É sobre, assim, que enquanto nós estamos aqui juntos, conversando, lendo, comentando, a gente sente, eu me sinto assim, eu acho que a maioria também, se sente amparado, fortalecido, com uma energia assim que
que vai conseguir, no dia a dia, mudar, né? Que no nosso dia a dia, essa egrégora que estamos vivendo aqui vai fazer parte do nosso dia a dia. Só que por aqui, a gente vê, eu vejo que é uma ilusão, que quando você entra lá no mundo lá fora, no dia a dia, eu que, no momento, eu estou no mercado de trabalho de novo, apesar da minha idade ser novinha, sabe? Eu estou encarando assim o trânsito, encarando as pessoas no geral, você acaba caindo e voltando para as suas memórias antigas, os seus costumes tradicionais que você tem. Então, o que eu quero fortalecer assim, é uma autovigilância muito grande para nós que estamos aqui relendo, relendo, tentando praticar, entender, conviver, como o próprio Rodrigues está falando aí, a mudança que ele está tendo. Essa mudança que nós precisamos trabalhar diariamente, né? A gente vê que, eu tenho certeza que a maioria de nós que já estamos aqui há alguns anos, nós já temos uma mudança bem maior do que no início. A gente já vê muitas coisas diferentes, já vê com outra mentalidade, outra posição. Mas o que eu quero fortalecer é o seguinte, que eu quero que essa egrégora que está aqui entre a gente, no nosso dia a dia, diante lá fora, dos desafios que nós temos, ela permaneça, ela se fortaleça também. Eu sei que é pedir muito, porque é, lá fora é um desafio muito grande. Quando você vai ver, você entra naquela corrente, né, da, do ser humano, do povo em geral. Aí você tem que fazer uma autovigilância, não assim totalmente radical, mas é uma grande parte que a gente acaba entrando, acaba esquecendo do que lê nas cartas, do que comenta nas cartas, dos textos, das palavras. Eu sei que a, 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 a essência permanece, todos nós, tenho certeza. Mas o que eu quero fortalecer, principalmente comigo mesmo, a autovigilância, para que essa essência ela se torne mais fortalecida, mais, sabe, mais assim, mais transparente no dia a dia. Era isso que eu queria falar. Pode falar, Roberto. Não, mas essa coisa da gente perder, né, entre aspas, essa é a ilusão. Não é que aqui, né, é uma ilusão. A ilusão é quando a gente sai daqui, a gente volta para a ilusão, como se a gente comparasse a nossa vida em vigília, acordado, né, e a vida em sonho. É, Enquanto a gente está aqui, a gente sabe, né, a gente tem consciência do que está fazendo, do que está vendo, ouvindo, né, não, procura não fazer besteira, bobagem, mas quando a gente está dormindo, né, está deitado lá, está sonhando, a gente está viajando lá para qualquer lugar sem saber aonde nem porquê, né? Então, a nossa ilusão é o nosso dia a dia, é se deixar levar pelos quero e não quero do ego, né? Pelo apego do ego. Essa é a nossa ilusão. E a gente pode acordar na ilusão, assim como acordar no sonho. O que a gente não pode é sonhar na vigília. A gente não pode sonhar enquanto está acordado, porque senão a gente sai da realidade. E aí, fora da realidade, a gente acaba fazendo coisas que são vontades do ego, né? Só impulso. Impulso de atração e rejeição. Se sente atraído por coisas que às vezes não têm prioridade, não têm valor, não têm necessidade. Então, essa é a vigilância que a gente tem que ter quando a gente está no dia a dia, porque aqui a gente tem essa egrégora. Quando Cristo fala dois ou mais estiverem falando em meu nome, então isso. a presença crística está aqui, né? A gente está seguindo mesmo, porque a gente está lendo, e ele já falou, enquanto você estiver lendo, você vai sentir a minha presença amorosa. Enquanto a gente estiver praticando, chamando o Pai, lembrando sempre, né?
até acho que foi ontem, anteontem que a gente leu, acho que foi ontem. Ele disse que quando ele estava bem ou quando ele estava mal, ele procurava o Pai, ele ia para a meditação. Ele falava, vou entregar isso ao Pai, né? Quando ele estava feliz ou quando ele estava, assim, atarantado, né? Não foi essa palavra que ele usou, mas ele ia buscar o Pai. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Que a gente precisa lembrar e poder realmente atuar, fazer acontecer no dia a dia. Quando ele falou ontem também, né, que a gente leu, para sempre buscar o Pai, né? Em primeiro lugar, antes de sair de casa, na hora que está na rua, perceber as pessoas, né, como realmente são, não são aparências, não são egos, tem, mas não são. É como uma pessoa que está rica hoje, ou uma pessoa que está pobre hoje. Amanhã o rico pode ficar pobre, o pobre pode ficar rico. Então a gente tem sempre que lembrar disso, né? O que que é eterno? O que que é para sempre, né? Em mim e nas outras pessoas também, nas situações. Essa situação que eu estou vivendo hoje, ela surgiu um dia ou eu nasci com ela? Mesmo se eu nasci com ela, talvez eu não morra com ela, né? Talvez mude essa situação. E a própria situação também é uma forma de como a gente imagina, como a gente vê, como a gente interpreta as coisas, né? Eu não tenho carro, mas sou feliz. Tem gente que tem dois carros e não é feliz. Então a felicidade não está no carro, tá? No ponto de vista que a gente tem. Eu gosto de pegar o ônibus. Eu, toda vez que entro no ônibus, abençoo todo mundo que está no ônibus. Uhum. Eu sempre Eu falo, também faço isso. os que aqui estão, os que aqui estiveram, os que aqui estarão e os que aqui não estão. Deus abençoe a todos, né? Então, então eu me sinto útil, né? Saindo nesse mundo de ilusão, você tem uma utilidade, né? Levar luz para as pessoas, de uma maneira ou de outra, ainda que elas não saibam. Mas o mundo diminui um pouquinho a escuridão que ele está. Então, tudo que acontece à nossa volta com a gente é lição. Como ele falou aqui na página anterior, né? Há somente lições oportunas que levam você de volta ao caminho. Mas a gente precisa estar com essa atenção, né? Estar com essa atenção plena para tudo que a gente passar, ver, ouvir. É isso. É uma coisa A minha engraçada. experiência, Só um comentário. Quando eu estou lendo aqui, aí eu separo aqui o livro, levo ou o Evangelho, ou o livro das. O Evangelho não, ou os textos complementares ou o livro, eu levo comigo, sabe? Amanhã eu vou ler dentro do ônibus. Eu levo, boto dentro da mochila, mas não leio. Aí eu fico, caramba, eu preciso levar e dar. E eu levo em torno de 40, 45 minutos dentro do ônibus. Aí eu fico, por que eu não li o livro? Por que eu não peguei o livro para ler? Aí eu fico, chega agora aqui, eu fico me cobrando, quer dizer, eu tenho que me cobrar mais, eu tenho que me vigiar mais também para poder fazer as coisas de acordo com o que eu acho que tem que ser feito, para poder nos fortalecer, me fortalecer também na minha fé, que eu sei que a minha fé mudou muito, está muito mais forte. Eu também chego, abençoo, falo com, eu vou, como eu já falei, eu vou andando pela rua falando com Deus sozinha para escutar minha voz. Mas precisa ler Baixinho, né? também. Só eu escuto a minha voz, mas eu vou. Aí eu disse, poxa, o livro está na minha bolsa, na minha mochila, estou lá dentro do ônibus, sozinha, sentada, e não pego para ler. Aí, Mas isso também é aquela coisa, né? Você tem o pai e mãe vida dentro de você e não pega ele para
para usar. A gente pode até chamar de usar, que ele não vai ficar ofendido, não. Mas é para usar, sabe? Cristo, né? Como assim? Jesus, ele falou quando ele saiu do deserto, ele sabia que ele precisava deixar os pensamentos humanos de lado Ah, sim. e ficar com o Pai o tempo todo. Isso transformou ele no Cristo. A gente tem a mesma luz, a gente tem a mesma essência, a gente tem o mesmo potencial. Todos nós temos o mesmo potencial. Mas se a gente não usa, é como você ter um carro que pode andar a 300 por hora, mas você só anda em primeira. Sabe, o que que adianta? Você tem o Pai e Mãe em vida dentro de você. Quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Mais e mais receptivo. Quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar. Mais a gente se fortalece nisso. E assim, você tem um pai e uma mãe dentro da sua casa, mas você entra em casa, não fala boa noite, não fala bom dia, não fala boa tarde. Entra, senta, vai procurar comida sozinha e o prato já está feito, está em cima da mesa, mas você nem liga. Você acha que o que você faz é melhor do que o que seu pai e sua mãe te dão. Esse é o nosso obstáculo. E é o ego, né? O ego tem um impulso. Eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou acordar, amanhã eu. Mas não entrega nada para o pai e para a mãe, não pede um conselho para o pai e para a mãe. Tudo é eu que faço. Essa autossuficiência que a gente viu aqui três páginas aí para trás, né? Mais as 4 páginas, é. Página 137, sobre sua vontade própria e as ilusões criadas a partir dela. E o outro anterior foi sobre a sua crença na autossuficiência. Então, o que que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou acordar às 6, vou sair de casa às 8, vou lá para o trabalho, vou almoçar. Sabe até que vai levar na marmita. Mas não entrega nada para o pai e para a mãe. O que que você vai fazer amanhã? É o pai e a mãe que sabe. Entregue para ele. Quando acorda de manhã, entrega para ele. A gente não sabe mesmo, né? Se vai acordar, não sabe se vai ter esse amanhã aqui ainda, nesse planeta, né? Talvez não. E a gente precisa pôr isso em prática. Se a gente não praticar isso, vão passar mais 10 anos e a gente vai estar lendo Cartas de Cristo e se perguntando por que que eu não me ilumino? Por que que eu continuo na escuridão? E olha, é a autoiluminação, não é alguém que vai vir te iluminando. E a É, autoiluminação a gente já sabe, é tirar as ataduras, cobrindo os nossos olhos e quebrar as correntes e amarras que nos aprisionam, que é ego, que é impulso. Fala, Rodrigues. Tem aquela história da menina lá, né? Que pediu a ajuda do mestre dela para tirar os véus. Então, assim, é, a questão toda, eu entendi a dor que a Fernanda passa, o sofrimento que ela passa, né? A agonia, porque isso é uma das coisas que eu já passei isso bastante. Às vezes ainda passo isso, tá? Isso não está resolvido ainda não, totalmente. Mas a questão toda é a seguinte: nós passamos a vida toda aprendendo a sermos autossuficientes. E aí se formou um esquema mental na nossa mente. Esse esquema mental foi forjado com vidas passadas, com DNA dos pais e da mãe, né? Somos e tudo mais. Então, passar desse estado, de um estado de consciência, de sistema mental, para a liberdade mental, é muito difícil. Cristo fala isso nas cartas. É muito difícil. Você está
competindo com um cara que domina você desde que você nasceu, que é o ego. Então, isso requer uma atitude, um posicionamento da parte da gente. Então, o método está aqui, né? É as cartas. Cristo está ensinando como você fazer isso. Mas eu vou dar uma lida aqui. Só na carta 9, página 3, 2, é uma dica impressionante, é uma dica interessante que Cristo nos dá. Ó, no segundo parágrafo ele diz assim, ó: digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua pela vontade divina. Que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Aí ele vai dar a dica agora. Olhem para os seus próprios processos de pensamento, suas próprias atitudes diante da vida, seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmo. E descubra em que tipo de pensamento e expectativas você entra normalmente. Isso aqui é um exercício. Você tem que pensar, você tem que parar e ficar se monitorando. Você vai entrar Você chega num local, tem uma pessoa, você olha para a pessoa e já julga a pessoa, pronto. Aí você tem que detectar isso. Opa, julguei a pessoa. Perdão, consciência, perdão, pai, consciência, só pede perdão. E não faz mais isso, e vai lutar para não fazer mais isso. Né? É uma característica do ego. E ele diz mais. Esses pensamentos, né, eles desenvolvem uma força de energia, de consciência poderosamente criativa que você está emitindo durante o dia todo. Cada pensamento é uma forma de consciência, né? Nós já sabemos disso. Isto atrairá para você tudo o que teme e espera. Causa e efeito, né? Lei da existência. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, o impulso de consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior. Olha só como uma coisa não é simples, do ponto de vista, né, da nossa perspectiva humana. Você vai lutar contra você mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Você dorme com ele todo dia, né? De qualquer modo, se você tem passado por mais experiências constantes, aí é essa questão que a Fernanda falou, né? Ela está vivendo experiências constantes que ela está indignada. Ela já sabe que não é para ser assim. Ela está insatisfeita, mas ela não está conseguindo superar essa fase, né? Então, o que você tem que fazer, né? É o conselho de Cristo. Examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Então, a questão toda é: nós temos um esquema mental que nos aprisiona. E isso é automático nas relações que a gente tem no dia a dia, né? Com todas as pessoas. Aliás, com todos os seres vivos, né? Então, você tem que entender que você precisa mudar esse esquema mental. E como é que você faz isso? Fazendo um autoexame. É o autoexame. Não tem jeito. Se você não fizer o autoexame, você vai repetir o que você faz constantemente. Porque você está programado para isso. Então, a minha dica, né? Eu já deixei a dica suprema do Cristo. Ele já disse o que é que você tem que fazer. O que é que eu faço? Eu faço isso que ele determina isso. É isso que eu faço. Agora, à tardinha, agora há pouco, eu estava... não sei o que eu fui fazer, e eu lembrei de uma situação, lembrei de uma pessoa. Olha, eu lembrei da pessoa... Ah, lembrei agora.
A minha irmã, ela assiste um programa de TV aqui, de fofoca, e a apresentadora, eu estava aqui lendo as cartas, ela ligou a TV, o volume alto, e eu ouvi a voz da mulher. Eu já sei até o timbre da voz da mulher. O que aconteceu? Eu, eu não gosto de fofoca. Eu estou assim avesso, né, a fofocas, notícias de política, notícias gerais, notícias de acidente, enfim, eu estou avesso a essas coisas. Quando eu escuto essas coisas, eu sinto um certo antipatia, né? Assim, rejeição. Eu sinto rejeição. Não só pela notícia, mas principalmente pela pessoa que está apresentando. E eu tenho que corrigir isso. Por que que eu tenho que corrigir isso? Porque essa pessoa, aí eu pensei com ela, pensei assim, essa fofoqueira, essa pessoa tem que fazer, não? Pensei, né? Ou seja, já estou rejeitando, julgando a pessoa. No mesmo instante eu parei, opa, vacilei. Opa, já ajudei a pessoa. Perdi mais um. Mas já me arrependi, né? Pedi perdão a essa pessoa e tudo mais. Mas é assim que a gente vai vencendo as coisas, sabe? É um monitoramento, irmãos. Não tem outra forma de fazer isso. É você que vai virar o jogo para você mesmo. Você é o responsável, entendeu? E essa força vital que o Roberto falou agora há pouco está dentro de todos nós. Só temos que entender isso. Então, se você lê as cartas e vai massificando que você está na consciência universal, você tem a fonte do poder, você veio de lá, você pode fazer, é mudar o pensamento, você começa a jornada, começa a mudar o jogo, naturalmente, mas é passo a passo. Eu ainda estou na jornada com vocês, né? Eu não ganhei nada ainda assim, mas eu estou muito mais fortalecido do que eu estava quando eu comecei a ler as cartas com vocês aqui. Pode ter certeza disso, né? Então, o jogo é virar isso aí, né? Você está com a mente cristalizada, né? Esquema mental que você tem, que te leva a fazer esses atos automaticamente. Lute contra isso, não tem outra forma. Tem que lutar contra isso. Mas Cristo está do seu lado, né? Cristo está desejoso que a gente faça esse processo nessa luta. E como diz o He-Man, né? Você tem a força. Você tem a força para fazer isso. Bom, a minha experiência que eu tenho é essa, irmão. Eu lido diariamente, Não, constantemente contra essas coisas. quando eu estou aqui, aí eu hoje parei mais para pensar sobre isso. É o auto, o que eu estou tentando desenvolver? O auto reconhecimento. Eu tenho que Aham, reconhecer, exato. para sair da alienação, entendeu? Eu tenho que me auto-vigiar e durante o dia, dos meus afazeres, com as pessoas com quem eu convivo, pensar mais nas cartas, no que a gente lê. Eu levo o livro, eu leio qualquer trecho. E eu preciso fazer isso. Eu preciso sabe, para que eu possa, eu acho que é a minha mudança da minha chave. Eu tenho que fazer isso. Só que eu comecei a ter essa consciência agora. Eu já venho nesse automático já há mais de um ano que eu venho nesse automático. E eu não estava Mas pensando você, nessa. mas você, essa percepção que você está tendo já é um bom sinal, viu? É, Você já está percebendo que você precisa, né? Você precisa mudar, é. precisa se posicionar, fazer algo para mudanças, entendeu? Isso já é um passo, um salto enorme para quem Ah, está na sim. escuridão, É, né? é isso. Agora a meditação diária, essa é um pré-requisito básico, viu, irmãos? A meditação, mesmo que você não consiga meditar, não importa, mesmo que você não consiga meditar, Cristo aconselha, medite todo dia. Se você não conseguir sentir nada, não faz contato, não sentiu nada, não tem problema, continua. Continua porque vai acontecer.
Eu estava praticando diariamente, aí dei uma parada. Agora eu tenho que meditar todo dia de manhã, fazer 10 minutos de meditação. Eu tenho que voltar a fazer. Por quê? Eu estava vivendo um momento muito tenso, de muita angústia, aí parti para a meditação. Aí agora eu estou aqui pensando, eu não posso ter parado, eu não posso parar, eu tenho que dar continuidade. Então, hoje eu estou aqui fazendo uma autoanálise minha para poder corrigir o que eu acho que está errado. Foi assim que aconteceu comigo também. Eu, Fernando, foi assim. Eu comecei a pensar nisso aí, nessas coisas. Eu senti o desejo de fazer diferente. E É, estou lutando para isso. Estou me esforçando é, para isso. Mas sem é isso. chamar ou pedir o Pai Mãe Vida, vai limpar melado com Sim, não tem jeito. é. Tem que pedir o Ah, apoio, É, tem que é um, falar. é um conjunto de coisas, né? É um É, conjunto de coisas. Mas você tem que começar de alguma forma, senão você vai ficar no melado. é, e pelo menos eu tenho isso de bom. Ultimamente eu não tenho feito isso não, mas até uns tempos atrás, de manhã, quando eu entro dentro dos coletivos, eu falo com o pai, mãe vida, peço para abençoar o motorista, as pessoas que estão ali. Aí quando eu desço do coletivo, que eu tenho que andar uns 15 minutos andando a pé, aí eu vou falando sozinha, assim na rua. Baixinho, né? Mas eu escuto minha voz. Aí, ultimamente eu não tenho feito isso não. Eu tenho que voltar a fazer de novo. Porque é uma autovigilância que a gente tem que fazer diariamente, o tempo todo. Eu não sei, eu não sei se vocês lembram, a primeira mudança que aconteceu na minha jornada foi a seguinte: eu decorei a lei da existência, né? Eu estudei a lei da existência. E eu entendi que eu tinha que ser proativo com as pessoas que precisam de mim, né? Que relacionam comigo. Eu entendi isso. Pô, então eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Foi a primeira coisa que eu entendi assim nas cartas assim que realmente chacoalhou minha cabeça. Mas olha, recentemente eu vou ler aqui para você o que é que eu fiz, né? O que eu estou fazendo, eu li e estou fazendo, né? Você é capaz de ver a luz da alma dentro de todas as coisas vivas? Ou você só vê o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? E aí eu ficava martelando isso na cabeça, martelando isso, decorando, pensando, meditando, né? E buscando o entendimento da consciência. E aí vem Cristo e diz assim: você percebe que as pessoas a quem hostiliza e critica, eu, Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão todo o tempo. Para aqueles que você está rejeitando, eu estou irradiando meu amor incondicional. Então, agora há pouco eu falei para vocês, né? Eu tenho rejeição às pessoas, aos assuntos que estão relacionados aos assuntos que eu não quero me envolver, né? Então, o que é que eu estou fazendo agora para corrigir isso? Porque isso é impossível da minha parte. Eu fico logo assim, entendeu? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo isso todo dia para que meu esquema mental seja quebrado, entendeu? Então, agora eu olho para as pessoas, para esses jornalistas, para esses fofoqueiros da vida, da televisão, do jornalismo, essas pessoas, assim, os artistas. O que é que eu olho agora? Eu olho para eles e vejo, olha, agora essa pessoa é uma alma. Ela também é uma alma. Está na mesma fonte da consciência que eu estou. E se Cristo está o amando, por que eu vou rejeitá-lo? E aí eu faço o jogo reverso. Eu emano, né, amor, paz, né? Declaro amor por ele e eu faço assim, irmãos. É assim que eu estou superando meus impactos aqui. É uma prática, não tem outra forma, né? Então você tem que ir quebrando esses esquemas, né? Esses paradigmas e essa É. dominação que o ego e os impulsos egóicos têm sobre nossa mente. E aí Não, você vai mudando com o tempo. cada um de nós encontrar sua mudança de chave, né? Ao seu jeito, É, da sua necessidade, exato. que ninguém aqui é Cada um, igual. Cada um tem o seu cada um cada do um, seu todos jeito. somos diferentes.
É. Então, a gente conversa, tudo, mas cada um tem seu momento, tem sua necessidade, tem sua. É seu momento de se reencontrar, de se redescobrir, que é isso que a gente tem que fazer. E quando se redescobrir para melhor, se autovigiar para que não volte para lá atrás. Não deixe os vícios antigos voltarem a te dominar. Isso também é muito importante. Quando a gente vai ver, dar uma escorregada, opa, já está lá de novo. Tem que vigilância 24 horas, o tempo todo. Continuamos? Sim. Vamos. Como você reagiria se alguém entrasse em sua casa e a demolisse? Você o perdoaria imediatamente por causa de sua profunda compaixão pelos enormes inseguranças de sua vida? Vou ler de novo. Você o perdoaria imediatamente por causa de sua profunda compaixão pelas enormes inseguranças de sua vida? Porque você sabe que não há perda quando pode obter tudo de novo do Pai? Você poderá fazer isto quando tiver se unificado com a consciência divina. Olha o nível de consciência que essa pessoa tem, né? É. Quem é que tem esse peito aí de, né, passar por isso aí? É, É. não é fácil, não, né? Olha, É, nesse um, é, um, ponto, é uma profunda consciência. nesse ponto eu volto a tocar em meu favor, no caso. Eu, esse ano, já comentei algumas vezes, eu tenho passado por experiências incríveis, totalmente diferentes. Eu acho que eu teve uma época que estava tudo tão bem demais que eu reclamei, falei com Deus, disse, ó, tá tudo tão calmo, tudo tão tranquilo, aí tá tudo bem, tá tudo muito monótono, tudo uma paz. De repente, eu disse, ah, é? Tu tá reclamando? Então toma. Receba! Ei, Mas isso foi verdade, né? Aí tá acontecendo assim, desde janeiro, que eu já, tanto que de janeiro nós estamos em maio, né? Eu já fiz 3 mudanças, sabe? Um mês e pouco em cada lugar. agora está mais Só agitado, que, mais animado. só que Mas, a cada mudança que acontece é melhor que a anterior. Aí nessas horas eu falo assim, pai, tá vendo? Tá me presenteando, tá dando presente. Então eu só agradeço o tempo todo. Quer dizer, ele me deu umas lambadinhas, ó, vamos mexer isso aí e vira para cá, vira para lá. Fui para cá, fui para lá. Meu filho já não aguenta mais, mãe, sossega esse passo, para de andar para cá e para lá, porque ele é que faz minha mudança. Mas para cada só lugar que eu saio. lembrando, Hã? Oi? só lembrando, só lembrando, né, que é você que cria essas circunstâncias, tá? Não é o pai. Pode ser, pode ser. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em nenhum momento o pai me abandona. Eu tô, a cada momento que ele me passa, eu passo por uma experiência, na próxima experiência, eu já vou estar numa experiência melhor que a anterior. Já está acontecendo. Então, eu agradeço sempre, estou sempre agradecendo ao pai. Essas são experiências que eu preciso, acho que, viver, passar, conviver. Eu sempre fui meio agitada, eu estava muito calma, então eu estou no meu métier de agitação. Mas a cada momento ele me presenteia com alguma coisa sempre boa, sempre melhor do que a anterior. Então eu só tenho que agradecer o tempo todo, o tempo todo. Agradeço sempre, por tudo. Ele te deu,
Você arrumou até um jabuti, né? Jabuti é, cara. Arrumei o jabuti, coisa que eu não E o esperava. jabuti, Ah, e o jabuti não é não, uma lebre, viu? Jabuti é jabuti. acho que foi você que falou que é jabuti, né? Não, e agora, eu diariamente, eu sustento em torno de 15 pardais. Os pardais vêm buscar comida no lugar onde eu estou, que é na casa das minhas primas. Aí eu compro biscoito só para dar para os pardais. Eu pego o biscoito, amasso os pardais, já comentei com vocês aí. Aí tem uns três lá que são os donos do pedaço. Aí onde entra o ego no animal, o egoísmo. Eles não deixam os outros chegar perto, brigam com todos. Eles ficam assim com a asa assim em pé. Como quem disse, não vem não, que eu vou te dar. Eles comem e com a asa em pé. E os outros ficam tudo na beirada, sem chegar perto. É uma outra experiência que eu não esperava viver. A experiência do jabuti, da asa, a experiência da barata e hoje foi a experiência de uma abelha. O reino animal. Ah, meu Deus. Hoje tive uma abelha de experiência que eu fiquei assim assustada, só, meu Deus do céu. Já teve a barata, agora é a abelha. E eu tenho pavor de abelha. Porque eu já fui mordida por abelha, eu sei que dói pra caramba. Mas a bichinha ficou me rodando, me rodando, me rodando. Quando foi ver, já tinha ido embora. Demorou. Enquanto eu fazendo café, e ela ficava ali o tempo todo. Eu com o medo de mexer nela. E e aí, no final, ela acabou indo embora pela janela fora. Então, são experiências que eu falo com Deus, eu converso o tempo todo com Deus. Eu estou nessa autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu falo o tempo todo com o Pai. E agradeço sempre, sempre, eu estou sempre agradecendo. Até os meus erros, até minhas besteiras. Certo. Aí. Continuamos mais um pouco? Como você reagiria se alguém entrasse em sua casa e a demolisse? Você o perdoaria imediatamente por causa de sua profunda compaixão pelas enormes inseguranças de sua vida? Porque você sabe que não há perda quando pode obter tudo de novo do Pai? Você poderá fazer isso quando tiver se unificado com a consciência divina. Como você reagiria se alguém caluniasse você publicamente e tentasse destruir seu bom nome? Você seria capaz de sorrir afetuosamente, pacificamente e sinceramente abençoar essa pessoa? Você será capaz disso quando entrar na era do amor e de paz, porque não haverá mais nenhum ego em você para combater qualquer difamação. Você verá o difamador claramente e entenderá o impulso que o leva a causar dano a outras pessoas. Além disso, seu bom nome não importará mais. Você estará em alegre harmonia com sua fonte de vida, e isso abrirá a perspectiva de uma vida tão plena que revelará que todas as coisas inferiores não têm nenhuma importância, são meras ilusões negativas. Então, precisa passar pela experiência de vencer o ego, né? De dominar o impulso egóico. Quando você começa a dominar o impulso egóico, você começa a ver isso nos outros, né? Como eles reagem também. E aí você começa a entender o processo. E isso vai ficar leve, né? Como ele diz aqui. E quem foi na história a pessoa que foi caluniada, né? Foi xingada, maltratada, né? Falsamente. Quem é que foi e passou tudo isso calmamente, caladinho, sorrindo para a vida? Jesus, né? Estava lá no julgamento diante do Sinédrio e depois de Pilatos.
Mas tem um ditado que é bem sábio que fala, né? Com dois tipos de pessoa a gente não deve discutir. Com quem está certo, que está certo, e com quem está errado, que está errado. Então, se alguém te caluniar, falar que você é careca, você vai falar o quê? Se você tem cabelo na cabeça. A pessoa que tem a opinião dela, que está enxergando dessa maneira, que não é verdade. Então, você não precisa nem discutir, porque a pessoa tá equivocada, né? Então, nem com quem está certo, porque está certo, nem com quem está errado, porque está errado. E quando ele fala aqui sobre como você reagiria se alguém entrasse em sua casa e a demolisse, não precisa nem ser uma pessoa física. Pode ser um temporal, pode ser uma árvore, pode ser uma explosão de botijão de gás do vizinho, porque o que importa é como a gente reage com as coisas que acontecem com a gente, sejam agradáveis ou desagradáveis, né? É como a gente reage. É isso que a gente tem que observar, porque essa reação é a reação do ego. E se a gente não está contente com essa reação, acha que não deve reagir dessa maneira, a gente pode fazer aquela cartinha, escrever para ele, levar para meditação à noite, colocar no peito, pedindo para a consciência divina dissolver, né? Mais um parágrafo? Você consegue suportar que lhe aponte seus pequenos e suas pequenas inadequações e aceitá-las, sem precisar puxar uma capa de proteção à sua volta? A capa de explicações e desculpas? Quanto mais você conseguir superar seu ego, menos suas inadequações o aborrecerão. Você aceitará a correção com graça e amor e decidirá fazer o melhor no futuro. Isto é a verdadeira evolução espiritual. Isso ele fala lá no, naquelas nove coisas também que ele diz, né? Antes da afirmação, para a gente poder entrar nesse reino de amor e paz, devolver. Os princípios. Isso. Tá logo aqui ó, mais à frente. Eu acho que Ah, é a número 5, se eu não me engano. Deixa eu ver. Diariamente preciso lembrar que para superar o ego e fazer um profundo e significativo contato com outras pessoas, eu devo ouvir. Preciso controlar os impulsos do meu ego e ouvir, esforçando-me para compreender e empatizar com o que está sendo dito. Então, a gente também não precisa, através desse empatizar que ele fala, a gente não precisa concordar e fazer do jeito que a pessoa está achando que a gente deveria fazer. Porque a maioria quer, não sei se vocês já perceberam, a maioria quer, para poder se consolidar no caminho que elas estão ou nas atitudes que elas estão agindo, elas querem que outras pessoas façam igual. Isso é bem visível com as pessoas que acham que são minoria e que têm direito de tudo. Então você tem que fazer como eu estou fazendo, para que elas validem aquilo que elas fazem. Se você não faz como elas fazem, o errado é você. Por mais que você esteja certo, elas te veem como errado. Sem falar de política, né? Mas é bem isso. As pessoas julgam a gente pelo que elas fazem e não pelo que a gente faz. Então a gente ouve, né, a opinião delas, tá, tudo bem, tá certo. Isso é o que você acha, isso é o que você vive, isso é como você faz.
mas eu não preciso fazer igual a você. Eu não sou você fazendo o que você faz. Porque todo mundo quer dar pitaco na vida da gente, todo mundo quer apontar, dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser desse jeito, se você fizer assim vai ser melhor para você. E Cristo também já falou isso, né? A gente não É sabe. a base da fofoca, né? Julgamentos. É. E assim, independente de ser um julgamento correto ou não, porque se é uma coisa que a gente vê, observa, vê que a pessoa está escorregando ali, a gente pode chegar para ela e falar, né? Olha, você está escorregando e provavelmente você vai acabar caindo. Mas nessa coisa da fofoca, a gente já está jogando a pessoa no chão e pronto. E não é isso, né? Isso não pode fazer porque a fofoca também é uma mentira. E contar uma mentira, a gente cria buraco na nossa consciência e na consciência da pessoa que está ouvindo essa mentira. É, a alimentação, né? É, E olha, dessas nove, desses nove princípios aí desse texto, né? Cinco deles são sobre o ego. O então. número um, o número dois, a número três, a número cinco e a número seis. Ou seja, mais da metade, né, desses princípios vão tratar do ego. É para tratar do ego. Então, porque é o que mais impede a gente de alcançar essa iluminação. É, A iluminação é exatamente. esse comportamento, não vou nem dizer egóico, né? Porque o comportamento egóico, para mim, dá uma visão de uma coisa mais agressiva. Mas se a gente deixar correr solto, também é egóico, porque é só o ego quem está, né, tocando a carruagem. A gente mesmo tá lá adormecido. Então, acho que se a gente olhar a fundo aqui, esses nove princípios, né? Todos eles estão tratando sobre a superação do ego. E esse é um outro mapa, né? Esse é um outro guia para a gente seguir. Se a gente ler isso diariamente, levar no bolso ou na bolsa, né? E abrir e ficar lendo durante o dia, com certeza a gente vai ter um dia melhor. Porque são coisas que a gente precisa lembrar, né? Como ele fala, as cartas têm que se tornar o seu alimento. As cartas têm que ser uma coisa indispensável e tem que estar gravado, né? No nosso dia a dia, nas nossas ações, pensamentos, sentimentos, né? Senão, só vai ficar lendo. Ele começa dizendo, né, como membros do reino dos céus na terra. Então, essa aí é uma prática de quem deseja ser membro do reino dos céus. Exato. E é uma prática, né? Prática é uma coisa É, constante, diária, todo tempo. Algumas coisas eu acho até que a gente não quer ou quer deixar para depois, né? Por enquanto assim tá bom, ano que vem eu mudo. Tá, tudo bem, é o seu tempo, né? O tempo de cada um, a gente também escolhe isso. Do jeito que a gente está escolhendo transcender o ego, a gente também está escolhendo deixar o ego, né? Vai guiando aí que tá tudo é, bem. Tá, mas a gente já sabe que vai chegar um momento que vai ter que escolher. Ou uma coisa ou outra, não dá para continuar com os dois. Podemos deixar então para sexta-feira essa continuação aqui, somente a mente de quem conscientemente. Tá bom.
Já são 9h39 e a gente já fez a nossa hora de estudo. Tá bom. Então tá bom. Agradeço a consciência Passou divina, rápido. agradeço a consciência de todos vocês e que Pai, Mãe, Vida abençoe, dê sabedoria, iluminação, compreensão para tudo aquilo que vocês ainda não compreendem, para todos nós. Amém. Amém. Tá, Amém. boa Boa noite. noite. Para Boa todos noite. nós. Gratidão. Boa noite, gente. Fiquem na paz.